Lembro-me vividamente. O ar estava pesado, com uma estranha quietude enquanto eu estava em pé, diante da sombra imponente do velho moinho, sua estrutura esquelética, outrora um lugar de indústria movimentada, agora abandonado e esquecido. Rumores diziam que era assombrado, um lugar onde espíritos inquietos vagavam. A curiosidade me consumia, impulsionando-me a aventurar-me na escuridão que repousava dentro. Com apreensão empurrei a porta rangente, suas dobradiças enferrujadas gritando em protesto. Meus passos ecoaram pelos corredores desertos, um coro assombroso que amplificava meu crescente desconforto. A luz fraca da lua filtrava-se pelas janelas quebradas, lançando longas e retorcidas sombras nas paredes em ruínas. Enquanto eu explorava mais, a aura de negligência do edifício roía meus sentidos. O ar tinha gosto de estagnação e mofo, carregando o peso de memórias esquecidas. Era como se olhos invisíveis observassem cada movimento meu. Eu prossegui determinado a descobrir os segredos ocultos dentro destas paredes desmoronadas. Em um canto, deparei-me com um cômodo intocado pelo tempo. Mesas cobertas de poeira permaneciam como sentinelas, repletas de plantas baixas, desbotadas e documentos amarelados. Um estranho símbolo chamou minha atenção, profundamente gravado na madeira, seu design intrincado sugerindo algo sombrio, um antigo selo que arrepiou minha espinha. Uma corrente de ar gelado invadiu o aposento, extinguindo a vela trêmula que guiava meu caminho. A escuridão me envolveu como um manto sufocante. O pânico apertou meu coração enquanto eu tentava tornar a acender a chama. Mas então, das profundezas do moinho, ouvi um gemido baixo, um som sobrenatural que perfurou o silêncio. O medo percorreu minhas veias quando, apressadamente, retrocedi meus passos, desesperado para escapar das garras do que quer que tivesse sido despertado. O moinho parecia ganhar vida ao meu redor, sussurrando segredos que eu nunca deveria conhecer. Sombras dançavam pelas paredes, suas formas etéreas, zombando de minhas tentativas frágeis de fugir. Com pressa, encontrei-me perdido nos corredores labirínticos, os caminhos familiares agora torcidos e desorientadores. Meu coração batia no peito, sua pulsação acompanhando a sinfonia de meus pensamentos acelerados. A essência do moinho parecia conspirar contra mim, levando-me mais fundo em suas profundezas pesadelo. De repente, uma figura emergiu das trevas adiante. Meu fôlego se prendeu ao vislumbrar seus olhos vazios e pele pálida. A aparição usava os restos desgastados do uniforme de um trabalhador do moinho. Uma presença espectral exalando uma sensação avassaladora de tristeza e angústia. Congelado de terror, eu observei enquanto a figura fantasmagórica estendia seus dedos ossudos, me chamando para mais perto. O eco de suas súplicas silenciosas reverberou em minha mente. Foi então, com certeza arrepiante, que percebi que meu destino estava entrelaçado com a história trágica deste lugar abandonado. Reunindo coragem, rompi livremente de seu agarre espectral e corri em direção à saída. A opressora escuridão parecia me arranhar pelas costas, ameaçando me consumir por completo. Ao sair pela porta do moinho, um flash de luz ofuscante envolveu o edifício. A estrutura tremeu, gemendo sob o peso de sua própria miséria. Fiquei lá, hipnotizado pela beleza devastadora do espetáculo diante de mim, para sempre marcado pelos horrores que eu havia testemunhado. Até hoje, carrego as cicatrizes desse encontro fatal, a lembrança do velho moinho, seus segredos terríveis e os espíritos que o assombram meus sonhos. A escuridão que reside em edifícios abandonados agora serve como um lembrete arrepiante de que alguns lugares são melhores deixados intocados, pois mergulhar profundamente pode despertar forças que não podemos compreender. A música dos destroços do velho moinho permanece em ruínas, testemunho das almas inquietas que uma vez habitaram seus corredores decadentes. Eu havia escapado de suas garras naquela noite fatídica, mas sua presença ainda perdurava. Um lembrete constante dos horrores que eu havia testemunhado. Eu pensei que havia deixado o velho moinho para trás, que os pesadelos desapareceriam com o tempo. Eu estava errado. Meses se passaram desde aquele encontro assombrado, mas as memórias se recusaram a soltar sua garra em minha mente. A simples menção do velho moinho enviava arrepios pela minha espinha, cada lembrança uma reprodução vívida daquela noite de pesadelo. Os espíritos, parecia, não estavam satisfeitos com minha fuga.
Eles me marcaram como seu próprio. O sono tornou-se um luxo que eu não podia mais permitir. Cada noite eu mergulhava em um sono agitado, atormentado por visões assombrosas e sussurros sobrenaturais. Os espíritos me procuravam em meus sonhos, suas súplicas atormentadas ressoando na escuridão. Seus rostos angustiados se gravaram em meus pensamentos despertos, eternamente aprisionados nos recônditos de minha mente. Determinado a encontrar paz, mergulhei em pesquisas, desesperado para desvendar os mistérios que cercavam o velho moinho. Inúmeras horas foram gastas vasculhando arquivos empoeirados e mergulhando em registros esquecidos. Finalmente, um vislumbre da verdade emergiu das trevas. O moinho tinha sido palco de um trágico acidente décadas atrás, um incêndio que consumiu a estrutura e ceifou a vida de numerosos trabalhadores encurralados. Os espíritos que agora assombravam seus corredores eram as almas inquietas daqueles trabalhadores perdidos, para sempre ligados a OS restos carbonizados do moinho. Armado com esse conhecimento recém-descoberto, retornei ao velho moinho, meu coração pulsando com uma mistura de apreensão e determinação. Eu carregava um pequeno relicário, um talismã que diziam possuir o poder de apaziguar os espíritos inquietos. Era minha última esperança, minha chance final de trazer paz para aquelas almas atormentadas. Ao entrar nas ruínas decadentes, um vento frio sussurrou pelas janelas quebradas, contando contos de desespero e anseio. Sombras dançavam nas paredes, suas formas etéreas me convidando a avançar ainda mais para o coração do moinho. Os espíritos, cientes de minha presença, despertaram de seu sono. Cheguei à sala onde eu havia encontrado a figura fantasmagórica. O tempo parecia congelar dentro daqueles 4 cantos, o ar pesado com o peso da tristeza. Colocando o talismã no centro da sala, fechei os olhos e concentrei toda a minha determinação em um único apelo. Espíritos inquietos, ouçam meu apelo. Não venho como intruso, mas como mensageiro. Trago este talismã, símbolo de paz e redenção, que os guiará para o reino da serenidade, libertando-os das amarras deste mundo. O silêncio envolveu a sala, a presença dos espíritos se intensificando. Segurei a respiração, esperando além da esperança que meu apelo tivesse chegado até eles. Então, lentamente, uma suave luz emanou do talismã, espalhando-se como uma ondulação pelo ar. A sala encheu-se de uma aura tranquila, a opressora escuridão se dissipando. Um por um, os espíritos apareceram diante de mim, suas formas etéreas repletas de uma mistura de anseio e gratidão. Seus olhares melancólicos encontraram o meu, e naquele momento eu soube que seu tormento finalmente chegara ao fim. Eles se dissiparam no ar, deixando para trás uma sensação de paz que havia escapado deles por tempo demais. Ao deixar o velho moinho pela última vez, um peso foi aliviado de meus ombros. Os pesadelos que me atormentaram por tanto tempo tinham desaparecido, substituídos por um sentimento de encerramento e propósito recém-descoberto. Os espíritos haviam encontrado libertação, e eu desempenhara minha parte em sua jornada. Mas mesmo agora, não posso deixar de lançar um olhar duradouro para a estrutura em ruínas. Seus corredores sagrados ainda sussurram segredos. Segredos que não têm mais poder sobre mim. O velho moinho permanece como um testemunho da escuridão que espreita em edifícios abandonados. Um lembrete de que, às vezes, a redenção pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Meu primo e eu éramos como um só coração, e mesmo morando longe um do outro, sempre mantivemos contato próximo. Passávamos as férias de verão juntos. Ele me visitava na minha grande cidade ou eu o visitava em sua pequena vila. Miguel era a pessoa mais engraçada, bondosa e aventureira que eu conhecia. Sempre que estávamos juntos, passávamos tempo nos aventurando e explorando juntos. Éramos como se estivéssemos em nosso próprio mundo. Ainda me lembro claramente do dia em que queríamos pegar o grande pike do lago do seu jardim, mas no final, tudo acabou sendo apenas uma lenda que meu tio havia contado para ele, toda vez na véspera das férias de verão. Eu estava cheio de expectativa toda vez que chegava o último dia antes das férias de verão. Apenas naquela noite, eu estava sentado na minha cama, como de costume, com o laptop, assistindo a uma série na Netflix, quando de repente percebi o toque familiar do meu celular na comoda ao lado. Era uma ligação de Miguel. E aí, cara?
Adivinha só? Você viu a data? Amanhã são as férias de verão. E você sabe o que isso significa, não é? Eu respondi, sim, é por isso que estou te ligando aqui, seu espertinho. Ele brincou, desculpe, modelo, alguma coisa planejada para o verão? Eu disse, oh, sim, muita coisa. Criança da cidade agitada aqui. Isso vai ser tão legal, cara. Acho que devo entrar na jogada também. Afinal, haverá testes amanhã, a última vez de acordar cedo. Estou animado. Ele concordou, oh, sim. Também estou, cara. Nos vemos amanhã, cara. Estou ansioso. Respondi, eu também. Vai ser lendário novamente. Depois disso, ele desligou, e a expectativa só aumentou ainda mais. Tive dificuldade em dormir aquela noite. Na manhã seguinte, fui acordado pelos primeiros raios de sol quente que penetraram suavemente meu quarto pela janela. Eu sabia instintivamente que havia apenas mais um dia de aula antes de finalmente começarem as férias de verão. Eu me levantei imediatamente e corri para o banheiro para me arrumar. Minhas emoções estavam quase transbordando naquele momento, e eram daqueles raros dias em que eu realmente estava ansioso para ir à escola. Através dos meus pensamentos, eu nem percebi como minha mãe ficou subitamente parada atrás de mim na porta do banheiro, sussurrando um pouco sonolenta, já animado, meu grande? Eu acredito que essas férias serão algo muito especial para você. Eu mal pude escutá-la porque estava com pressa e com medo de perder o trem. Então, eu apenas fiz um aceno amigável. Depois, peguei minha mochila e saí correndo pela porta, passando por ela. A escola demorou muito até finalmente recebermos nossos certificados, mas isso não me incomodava. Centenas de perguntas rondavam minha cabeça, e assim eu conseguia ao menos disfarçar um pouco a tagarelice irritante do prefeito. Depois que a escola finalmente acabou, corri para casa para fazer as malas para que minha mãe pudesse me levar para a casa do Miguel. Quando cheguei em casa, comecei a arrumar minhas coisas, minha nécessaire, meu cobertor, meu travesseiro, algumas camisetas e meu ursinho Rupert, que era parte permanente da minha bagagem, mesmo com 15 anos de idade. Depois que tudo estava pronto, minha mãe e eu entramos no carro. Meu estômago estava revirando de excitação. Eu havia esperado o ano inteiro por esse momento, imaginando que iríamos vivenciar dessa vez. De repente, a voz da minha mãe me tirou dos pensamentos. Você deve estar feliz, não é, meu querido? E como espero que você viva algo incrível de novo. Tenho certeza que sim, mas tome cuidado, tá bem? Eu apenas assenti em silêncio, mas sabia que queria viver algo que jamais esqueceria, e um verdadeiro aventureiro não pode se preocupar com tais coisas. Isso vai contra as regras dos aventureiros. Olhei animado pela janela o caminho todo e, cansado, acabei adormecendo enquanto as árvores da avenida passavam rapidamente pelo meu lado. De fora da janela. De repente, fui acordado de um cochilo por uma voz insolente. Ei, dorminhoco! Olha no carro e veja que meu querido primo adormeceu. Era o Miguel, esbanjando um sorriso travesso, como sempre. Seus longos cabelos quase cobriam seus olhos. Desculpe, cara. O professor estava tão irritante que eu precisei dar um tempo. Eu respondi, ainda sonolento, enquanto via seu rosto bronzeado com um sorriso travesso nos lábios. Eu sou o rei das brincadeiras, amigo, ao seu dispor, ele sussurrou para mim, para que minha mãe não ouvisse. Você velho malandro, sempre aprontando algo, respondi, e ele concordou, sim, é isso aí. Eu sou o mestre das pegadinhas. Aproveitamos o jantar e eu vi o Miguel fazendo caretas e gestos engraçados o tempo todo. De alguma forma, naquele momento, desejei que o rosto dele apenas ficasse parado como punição, mas a última coisa que queria era que ele me provocasse.
No entanto, eu estava muito feliz de não ter que ver aquelas criaturas que ele tinha penduradas nas paredes do quarto, com suas garras enormes, com as quais facilmente poderiam arrancar meus braços e pernas. Após o jantar, subimos para o quarto dele, e só então percebi o quanto ele estava obcecado por livros de terror. Havia livros espalhados por todos os lugares, com títulos e imagens assustadoras. No entanto, uma coisa imediatamente chamou minha atenção. Não era um livro, mas um caderno com a inscrição à Igreja Sombria. Miguel disse: "Esse é o meu próprio livro de terror. Eu só não sei como continuar a história. Eu escrevi isso para espero resolver os mistérios." Curioso, perguntei: "Como você pretende fazer isso?" Ele começou a explicar enquanto pegava uma lanterna. Era uma vez 3 irmãos que construíram a igreja, há muito tempo. No entanto, nenhum padre quis consagrar essa estrutura feita por eles mesmos. Então, a igreja decidiu processar os 3 por blasfêmia. Os 3 se mataram na igreja naquela mesma noite, e o fantasma de sua mãe busca por seus 3 filhos à noite. Esse prédio é governado por forças demoníacas. Todos que entram na igreja são assombrados e perseguidos pela mãe. Eu só quero desvendar o mistério e descobrir o que realmente acontece neste lugar. E se a gente fosse lá à noite e investigasse? Respondi firmemente: "Você está louco, cara? Não, você não pode fazer isso." Ele retrucou: "Por que não? O caçador de fantasmas está com medo." Eu sabia que o Miguel não gostava quando eu o chamava de medroso, como eu, então ele concordou: "Ok, tudo bem. Acho que meus pais já estão dormindo, então precisamos ser discretos ao descer as escadas. Vamos lá." Nós arrumamos uma mochila e, em seguida, descemos as escadas como 2 fantasmas, tentando fechar a porta o mais silenciosamente possível para que seus pais não acordassem. Quando finalmente saímos pela porta, a Floresta Negra estava diante de nós. As árvores pareciam monstros gigantes estendendo seus galhos em nossa direção. Os sons da floresta e os uivos das corujas ecoavam. Engoli em seco antes de dar o primeiro passo nas folhas crepitantes do chão da floresta. Miguel sussurrou: "Você tem certeza disso?" Eu concordei com um aceno e peguei sua mão. Demorou um pouco para chegarmos à igreja, mas tenho certeza de que algo nos seguia. Podíamos ouvir passos por todos os lados, movendo-se pelo folhiço, como fizemos. A noite estava fria e estrelada, e nossa visão estava desimpedida. De repente, a vimos. Era gigantesca e imponente, como uma enorme parede de pedras. A igreja se estendia diante de nós. Eu não sei quem ou o que me deu coragem para fazer isso, mas ousei dar o primeiro passo para dentro da igreja. Imagens de Jesus e cruzes invertidas estavam penduradas por toda a parte. Arrepiei-me ao ver a figura alta no final da sala, olhando fixamente para mim. Seu olhar era frio e parecia estar me observando. Os cômodos estavam cheios de frio, e não encontramos muito além de escritos e livros antigos. No instante seguinte, um calafrio percorreu minha espinha, e fiquei rígido quando ouvi alguém cantar baixinho lá embaixo. A voz era aguda e parecia ser de uma mulher. De repente, pelo canto do olho, pela janela, do lado de fora, vi 3 pequenas lanternas se aproximando pela floresta. O canto parecia ficar cada vez mais próximo, e agora um uivo demoníaco soava pelo corredor da igreja, parecendo doloroso. Eu sabia que tínhamos que nos esconder. Instintivamente, agarrei o braço de Miguel e o puxei para o confessionário. Eu mesmo me escondi atrás do órgão a tempo, quando a criatura entrou na sala. O que vi naquele momento fez meu sangue gelar. Na entrada estava uma mulher de 2 metros de altura, cabelos cobrindo seu rosto, agarrando uma faca convulsivamente. Seu vestido branco estava manchado de sangue, e agora eu podia ver seu olho olhando para mim. Ela imediatamente começou a gritar ensurdecedoramente e escalou de volta para cima da parede até que ficou pendurada no teto.
Sua saliva pingava do alto no chão, que agora estava gelado. Ela começou a falar e perguntou em uma voz demoníaca, profunda e rouca: "Você é meu filho?" Eu podia ver todo o seu rosto. Sua pele era branca, e seus olhos haviam perdido a pupila. Nesse momento, corri para puxar o Miguel para fora do confessionário. A criatura se arrastava pelo teto, gritando e me perseguindo. Corremos pela floresta sem parar, e a voz daquela criatura nos seguia, gritando e ameaçando. No entanto, conseguimos chegar em casa vivos. Agora estou sentado aqui na mesa de Miguel, escrevendo isso. Eu percebo como meus cabelos pretos caem pelos meus ombros, enquanto um hálito gelado congela a parte de trás do meu pescoço, e uma voz sinistra sussurra algo em meu ouvido: "Você é meu filho." Bem-vindo ao nosso canal, onde trazemos as histórias de terror mais sutis e intrigantes que confundem a linha entre a realidade e o desconhecido. Junte-se a nós para histórias arrepiantes de encontros fantasmagóricos, mistérios de crimes reais e experiências sobrenaturais arrepiantes que deixarão você questionando a própria natureza da existência. Clique no botão de inscrição e nunca perca uma história que manterá você à beira do assento. Prepare-se para viver uma noite de horror e terror que lhe dará uma nova apreciação pelo poder do desconhecido.